Que as bênçãos de Deus sejam multiplicadas sobre as nossas vidas. Peço vocês que curtem, compartilhem o vídeo, para que mais pessoas venham ter acesso a esse ensinamento edificante. Amém? Aqui no capítulo 15 de Provérbios, nós temos um ensinamento ao qual diz que a resposta calma, ela desvia a fúria. Isso está dizendo no versículo 1, amém? Vem nos ensinando que quando nós controlamos, né, em determinadas situações, a nossa língua, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir, né, em determinadas circunstâncias e situação, nós impedimos, né, a desgraça, nós impedimos a destruição, a contenda, a confusão, porque a resposta calma, ela desvia consigo a ira, desvia o mal. Porém, quem não consegue controlar a sua boca, a sua língua, só atrai coisas ruins. Por quê? Porque a partir do momento que nós iramos, consigo vem o mal. Porém, Deus está com os olhos em toda a parte. Ele está contemplando a minha e a sua atitude a todo momento. Nada fica oculto aos olhos do Senhor, né? E Ele observa muito bem, tanto os maus como também os bons. E Ele vai trazer recompensa sobre a minha e sobre a sua vida, em nossos atos, em nossas atitudes, né? Sempre haverá uma consequência. Porém, quando nós falamos mansamente, consequentemente, nós nos tornamos mantedores da paz, né? Essa paz que excede todo entendimento, que ainda assim, em determinadas situações e circunstâncias que nós estamos passando, quando nós exercemos essa paz, tudo vai bem. Porém, aquele que fala claramente, né, que Deus fala que claramente que Deus detesta o sacrifício do ímpio. Por quê? Porque muitas das vezes o ímpio sacrifica, mas não obedece. E a palavra do Senhor, ela vem dizendo que antes obedecer do que sacrificar. Amém? Que nós possamos aprender isso e também colocar em prática. Porém, o justo, Deus o ama. Por que Deus ama o justo? Porque o justo está a todo momento buscando ser obediente e temente à palavra do Senhor. Ele está buscando a todo momento viver, né, com intensidade os mandamentos, viver na luz do Senhor, né? E isso é notado também, que a alegria do coração, né, se vê no rosto quando nós estamos com o nosso coração alegre. E nesses últimos dias ao qual está sendo atribulado na face da terra, né, guerra, rumores de guerra, a ganância, o egoísmo, a soberba, as humilhações, o desprezo, né, ela traz consigo a tristeza, traz consigo o choro, traz consigo a insônia, a ansiedade, a depressão. Porém, quem tem Deus no coração, a alegria é visível no seu rosto. E nós aprendemos aqui também que quando estamos angustiados, o espírito se oprime. Então, que nós venhamos buscar esta alegria constante, né, que é estar na presença de Deus, essa alegria constante que sempre transborda em nossas vidas, porque quem tem Cristo tem alegria no seu coração. Amém? Que nós venhamos colocar a palavra do Senhor em prática, que nós não venhamos nos deixarmos sermos atribulados, entristecidos, oprimidos, porém, vamos buscar a presença do Santo Espírito de Deus para que essa alegria possa transbordar em nosso coração, porque quando nós colocamos o nosso coração à disposição para viver na presença de Deus, aonde temos paz, onde temos alegria, aonde não nos faltará nada, porque tudo em nossas vidas, quando depositamos em Deus, assim tudo vai bem. Amém? Pois o pouco com o temor do Senhor. Isso vem dizendo, né, nos versículos adiante, que quando nós temos, né, o pouco, mas com o temor do Senhor, onde a paz e comunhão, né,
Antes ter isso, o pouco, com paz e comunhão, do que ter grandes coisas, do que ter grandes farturas, do que ter abundância, né, de bens materiais, do financeiro, mas não ter o amor, não ter a comunhão, não ter a alegria, não ter paz. Então nós aprendemos também que nossos planos serão fracassados por falta de conselhos. No livro de Provérbios, a todo momento, né, Deus usa da vida de Salomão para nos trazer conselhos grandiosos e em todas as áreas da nossa vida. Aqui no livro de Provérbios tem grandes conselhos, grande ensinamento. Então só vai fracassar aquele que não busca o direcionamento do Senhor. Só vai fracassar aquele que não busca os conselhos do Senhor, aquele que não busca o direcionamento de Deus. Amém? Porém, quando nós confiamos em Deus, nós somos bem-sucedidos. Por quê? Porque nós sabemos que em tudo em nossa vida está no direcionamento do Senhor. Né? Eu costumo falar que Ele traz, Ele tira, Ele acrescenta, Ele diminui. E isso é ter confiança. Amém? Porém, Deus também ensina que o orgulhoso, ele abate, né? Porque o orgulhoso, ele cuida de si próprio, mas aquele que coloca, né, a vida diante de Deus, a vida no altar do Senhor, ele procura cuidar e zelar das coisas do Senhor. Assim, Deus vem dizendo, né, claramente que ele abate o orgulhoso, porém ele cuida e zela da viúva, do órfão, daquele que está desamparado, daquele que é desfavorecido, né? Ele agrada daquele que pratica a justiça, porém ele fica longe dos ímpios, do homem que procede mal, né? Ele fica longe daquele que não tem compromisso com ele. Amém? Então vamos aprender a colocar a nossa vida diante do Senhor, a nossa vida nos pés da cruz e confiar nele. Amém? O temor a Deus, ele nos traz sabedoria e a partir do momento que nós venhamos a nos humilhar, né, diante de Deus, a gente ter a humildade de saber que Deus está no controle de todas as coisas, a humildade de obedecer e de entender e ter a aceitação da vontade de Deus, nós seremos honrados. Amém? Que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo possa estar trazendo a cada dia mais e mais ao nosso coração a revelação da palavra dele. Amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês, não só hoje, mas para todo sempre.